Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal Café com Ações aqui no YouTube. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Estou completando esse ano 15 anos enquanto investidor. Criei o canal Viver de Renda não para compartilhar análises nem recomendações de ações. Aqui eu faço contar a minha história, as coisas que eu vivi e que aprendi, tanto na minha trajetória profissional como também enquanto investidor. Eu espero que esse conteúdo possa ser útil para você, ajude a você formular as suas estratégias, fazer boas escolhas na Bolsa de Valores e assim mudar sua vida de patamar. É o que eu desejo a todos vocês. Meu nome é Clóvis Faleiro, eu sou formado em administração, consultor na área empresarial e essa experiência de trabalhar com grandes empresas, de conviver com a alta administração, me ajuda muito para fazer análise de cenário, para fazer uma estratégia a partir do conhecimento adquirido, do que eu vivi nesse ambiente, nas áreas de planejamento, de negociação, de estudo de viabilidade técnica e econômica. Tudo isso acaba me auxiliando muito para estudar as empresas e encontrar as melhores oportunidades de investimento. Cada um tem que ter a sua estratégia, a melhor estratégia é que lhe deixa dormir em paz, sempre tenha isso em mente. Então, estude as empresas, porque as ações não são apenas uma combinação de letras, elas são uma organização com pessoas, com negócios, com produtos, com serviços, com investimentos, e você precisa entender desse universo para escolher as melhores empresas para investir. Certo? Esse é o desafio. Estamos fazendo nosso estudo de caso sobre a Oi. É um estudo de caso que serve para analisar qualquer empresa, né? A gente está sempre fazendo um destaque para notícias, informações e contextualizando isso dentro dessa trajetória de uma empresa que já foi uma gigante, entrou em recuperação judicial, quase faliu e agora está saindo do seu calvário, encerrando a sua via crucis e saindo da perspectiva que era real de falir, né? Vamos começar o dia de hoje, aqui na verdade o segundo vídeo, né, desse domingo, destacando informações sobre o leilão de 5G nos Estados Unidos. A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos finalizou no dia 24 de fevereiro o leilão da banda C, que é a faixa de 3.7 GHz para o 5G, e foi arrecadado lá nos Estados Unidos a cifra de 81 bilhões de dólares, cerca aí de 441 bilhões de reais mais ou menos, né? 5.600 licenças foram adquiridas por 21 proponentes, a maioria delas ficaram com as operadoras Verizon e a AT&T. Então, além dessas duas, a T-Mobile também se destacou nos resultados do leilão. Então, assim como é proposto no Brasil, o governo dos Estados Unidos determinou que a banda C deixasse de ser utilizada em transmissões via satélite, liberando a faixa de 3.7 a 3.98 GHz para ser utilizada no 5G. O país investiu 9,7 bilhões de dólares, cerca de 53 bilhões de reais, em um programa para acelerar a liberação da faixa, com a migração dos satélites para uma faixa superior de 4 a 4,2 GHz. Segundo Jessica Rosenworcel, presidente interina da FCC, entregar 5G para a população é essencial para a recuperação da economia dos Estados Unidos. Então, notícias aí do leilão de 5G nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente precisa destacar que as empresas telefônicas comentaram, as empresas de telecom comentaram que o 5G pode atrasar até 2 anos e ter um encarecimento de 3 bilhões de reais com o processo de limpeza de faixa. O leilão está previsto para ocorrer no primeiro semestre desse ano, mas as teles estão preocupadas que uma exigência do edital atrase o processo. Para elas, a necessidade de limpar a faixa de 3,5 GHz, que é uma das avenidas que estarão disponíveis para o leilão, pode fazer com que leve mais de 2 anos para que os brasileiros tenham acesso à nova tecnologia. Essa limpeza consiste em fazer uma migração das pessoas que usam TV via antena parabólica
que utilizam essa faixa atualmente para uma banda superior. Isso segundo a Conexis, que é a associação que engloba aí as empresas de telecom, encarecerá o processo em cerca de 3 bilhões de reais. Já vimos esse filme antes, quando a avenida de 700 MHz foi direcionada para o 4G. O sinal analógico de TV aberta passava por essa frequência. Na época foi preciso mudar a TV analógica para a digital, para desocupar esse espaço no ar e garantir o 4G. Isso levou 2 anos. Existem duas soluções, uma é mitigar, reduzir a interferência e a outra é migrar a população que usa parabólica para outra banda. O edital adotou a migração e isso pode atrasar a implantação do 5G em até 2 anos, disse Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis, em um pronunciamento no grupo de trabalho da Câmara de Deputados para a implantação do 5G no Brasil, realizado há alguns dias. Na prática, a tal mitigação de interferência consiste na distribuição de filtros para clientes de TV parabólica, enquanto a migração envolveria uma mudança de dispositivos para que essas pessoas possam ver TV nessa nova frequência. Outras fontes ligadas ao setor de telecomunicações apontam para a complexidade desse processo de limpeza de faixa. Segundo elas, é necessário criar uma rede de fornecedores, treinar pessoal e enfrentar a burocracia nos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Apesar da reclamação, alguns analistas, de telecomunicações creem que a questão não seja tanto de atraso, mas de preço. A Anatel já considera o prazo para isso no edital. O problema deve ser mais os custos envolvidos. Então veja aí que o 5G está caminhando para seu leilão, mas existe aí uma série de questões relacionadas à infraestrutura que não são fáceis, viu? Temos um desafio grande aí pela frente do ponto de vista de operação para que o 5G vire uma realidade. Vamos acompanhar, vamos aguardar, mas quem está na expectativa que de uma hora para outra a gente vai ter a tecnologia funcionando aqui no Brasil, não é bem assim que a coisa funciona, né? Estamos vendo aí por essas notícias, né? Essa semana foi uma semana de queda na Bolsa de Valores. Aqui, quem assiste o canal vai se recordar, quem não assiste, procura os primeiros vídeos de janeiro desse ano. Assista pelo menos os primeiros 10 dias de janeiro, porque vocês vão ver em algumas oportunidades eu falando de que a Bolsa estava num processo de alta lá fora e aqui no Brasil, que provavelmente isso geraria uma correção. Era a minha expectativa. Então, não há nenhuma surpresa para essa correção que a Bolsa de Valores brasileira está passando, né? Chegamos a 125.500 no dia 8 de janeiro e ali acendeu ainda mais a luz amarela no meu radar. Eu disse, olha, a gente fez máxima histórica, a gente está muito mais próximo da realização do que da continuidade de alta. Não vi muita gente falando a respeito desse assunto, confesso. E por que eu falei isso? Foi chute? Não, é história de vida, é história de aprendizado, vendo a Bolsa como ela se comporta nesses 15 anos que eu invisto, entendeu? Então ali eu comecei a dizer, naquela semana, que era o momento de todo mundo ligar o radar e ficar preparado porque haveria uma realização. Eu esperava que essa realização começasse lá fora e viesse cá para dentro. Lá fora está oscilando, há muito ruído acontecendo, sobretudo nos Estados Unidos, com algumas preocupações com relação à economia, com relação à inflação, com relação a Bitcoin, com relação a empresas de tecnologia, e esse ruído já é, de certa forma, um indício que também por lá deverá acontecer uma correção. Só que a correção começou aqui antes, e essa correção daqui não tem nada a ver com a de lá, entendeu? Que poderá acontecer lá. A correção do Brasil está relacionada com as questões ligadas à política brasileira, né? E quando eu falo política brasileira, que fique claro o que é que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os investidores, em especial os investidores estrangeiros, ficam atentos a qualquer ação do Congresso Nacional ou do governo federal que ameacem o teto dos gastos públicos, que andem na direção contrária aos programas de privatização, que aumente despesa
e não faça nada para reduzir os custos, né? Então, tudo isso mexe com o investidor. E aí se somou a isso, nesses últimos dias, a troca do presidente da Petrobras, as conversas do presidente dizendo que o combustível estava alto, que era preciso baixar, e isso tudo perturba o mercado financeiro. O mercado financeiro não gosta dessa conversa, entendeu? E automaticamente o investidor começa a pensar em deixar a Bolsa de Valores. E foi o que a gente viu essa semana, alguns bilhões de dólares de investidores estrangeiros que tinham aportado recursos aqui de novembro para cá, começaram a deixar o país, começaram a ir embora. Porque o dinheiro é assim, ele não fica enraizado em um país. Ele vai para onde tem oportunidades e onde ele se sente confortável. Não ficou confortável no Brasil, ele vai embora. Então foi o que aconteceu. Alguns bancos estrangeiros começaram a orientar os seus investidores, né, os seus clientes, para que não investissem em empresas brasileiras como Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil. Aí eu cito o JP Morgan, cito aí o Credit Suisse, o Bank of America. Esses bancos fizeram relatórios e divulgaram para os seus clientes, dizendo, olha, não invista nas estatais brasileiras. Alguns ainda foram mais adiante, disseram, olha, nós não estamos gostando neste momento da economia brasileira. Então isso faz com que esse investidor externo ponha o pé no freio e até mesmo retroceda as suas posições de investimentos no Brasil. É isso que está acontecendo. Então é importante que as pessoas tenham ideia sobre isso, mas isso fez uma queda em várias ações, não foi só a Petrobras que caiu, outras tantas, porque aí o mau humor fica generalizado, né? O investidor estrangeiro não estava investido só em Petrobras, estava investido em outras ações, e aí ele começa a vender as posições e tirar o dinheiro dele. Aí cai tudo, cai Bradesco, cai Magazine Luiza, cai PetroRio, cai todas as empresas, né? Elas vão sofrer uma correção porque quem tinha ação está vendendo, estrangeiro está vendendo. Então, essa semana foi a tônica do que a gente viu de segunda a sexta-feira, certo? Então, a Bolsa corrigiu, esteve lá em janeiro, né, em 125.500, dia 8 de janeiro, e agora flertando com 111.500. Veja que foi uma boa queda de da sua máxima histórica para agora, né? Uma boa queda. Vai subir ou vai cair mais? Uma grande pergunta. É possível cair mais? Se a gente for olhar o comportamento de correção, a gente vai entender que ela pode ainda corrigir mais até 110 mil pontos, 109 mil pontos, e aí voltar a subir. Isso é certo? Não, é uma interrogação. Depende do que vai acontecer ainda no cenário econômico nos próximos dias, né? Qual o risco de um Paulo Guedes arrumar a mala dele e ir embora? É grande. Isso preocupa demais. Para o mercado financeiro, o Paulo Guedes é a última âncora desse processo, né? Se o Paulo Guedes sai, aí não tenha dúvida, escreva aí o que eu estou dizendo. Nós teremos circuit break na Bolsa, provavelmente, no dia da sua saída. É provável que haja uma debandada de investidores nesse dia, entendeu? E a gente pode ver aquelas cenas de circuit break durante o março da Covid, poderíamos ver no dia que o Paulo Guedes arrumar a mala e pedir para sair. Vamos ver. Ele é uma pessoa resiliente, casca dura, né? Casca grossa, como falam, e está suportando até aqui todo esse processo. É garantia de que ele vai continuar? Não, não é. O Paulo Guedes não precisa do governo, né? O Paulo Guedes é um bilionário, ex-banqueiro, está com a vida arrumada, né? Ele pode perfeitamente ir embora, ir para os Estados Unidos, viver de renda, o resto da vida dele, a família dele está garantida, mas ele está tentando, de alguma forma, deixar a digital dele na história brasileira. E acho que ele ainda está na esperança de fazer algo que diga, não, esse é o meu legado, né? Esse é o que eu estou deixando para o país. Vamos aguardar, mas esse é um momento de alerta. Bom, e com relação à Oi? A Oi caiu, despencou, está na faixa de 1,8, 1,85, e aí cai mais, pode cair mais. E eu faço o quê? Se você acredita na empresa, você não faz nada. Essa é a minha resposta, né? Você acredita na empresa? Acredita. Então pronto, fica quieto, fica calmo. Ou seja,
O planejamento estratégico continua o mesmo? Continua, então não tenho por que me preocupar, não é verdade? Então a empresa está avançando, agora a gente vai ter 6 de março provavelmente aí uma notícia sobre a negociação com o BTG. O BTG vai estar colocando nessa equação financeira aí com a Oi algo em torno de 24 a 29 bilhões de reais, é o que eu enxergo aí nessa equação da Infraco. O Howard Marks, né, um investidor bilionário americano, está comprando ações da Oi, então a gente vai ter receio de quê, pelo amor de Deus? Não faz sentido ter receio, né? Estamos saindo da recuperação judicial, agora setembro, outubro, a gente sai oficialmente da recuperação judicial, volta a ser uma empresa normal, passível de investimento dos grandes fundos internacionais, dos fundos de pensão, dos fundos de investimentos, ou seja, a ação vai voltar a ser aquecida por fluxo de capital de grande porte e em breve estará fazendo parte do índice Ibovespa, tendo mais liquidez ainda. Então está tudo caminhando, dentro da empresa está tudo caminhando bem, não há por que ter receio. O que fazer nesse momento? Manter a calma, a disciplina mental, porque o sucesso do investidor está aqui, 60% está na sua cabeça, na sua capacidade de ter tranquilidade, de ter serenidade, paz de espírito. Isso é importante para o investidor. Você é o responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Vai depender das suas escolhas, do que você decidir. São as suas decisões que vão determinar o seu dia de amanhã, né? Então, é o momento de ter resiliência, de ter calma, tranquilidade, serenidade e esperar, porque isso vai passar, né? E a empresa vai entrar numa trajetória diferenciada, né? Algumas pessoas me questionaram, eu falei ontem, né, sobre o projeto da Vivo, da Telefônica, quer dizer, está todo mundo entrando aí na área de fibra, mas a vantagem competitiva que a Oi já tem é muito grande, com a capitalização que ela vai fazer, ou seja, com o dinheiro que vai ser internalizado nela via o BTG, ela vai ter muito mais espaço para fazer investimento. Eu não acredito que tudo seja crescimento orgânico. Eu acredito que a Oi vai fazer compra de outras empresas, pequenas empresas de fibra, para acelerar o seu crescimento, entendeu? E eu vejo que ela hoje tem 400 mil quilômetros de fibra, em breve vai ter 500 mil, 600 mil quilômetros de fibra. Eu vejo naturalmente esse processo se acelerando com a aquisição de pequenas empresas de fibra pelo país. Eu vejo isso acontecendo com muita tranquilidade. Então esse é o cenário que eu enxergo. Se você acredita nisso, aí a importância de estudar a empresa, de acompanhar o dia a dia, você tem que estar acompanhando a empresa, o planejamento, né? As coisas que estão envolvidas com a sua operação, né? Com os seus produtos, com o que ela está fazendo, é isso que você tem que olhar. E aí, efetivamente, virar as costas para a questão do preço, salvo se você tiver uma reserva e acredita na tese de investimento, aí você compra mais ação porque está barata, né? Quer dizer, saímos de 2,5, fomos para o território de 1,2, é oportunidade de entrada. Então era isso que a gente queria falar para concluir nesse domingo. Fiquem com Deus e até amanhã, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo. Tchau!